Boa noite. Começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é o dia de eu estar aqui apresentando um tema bem polêmico. A MP 1045. O que é a MP 1045? Ela mexe com todos nós. Ela é mais conhecida como uma mini-reforma trabalhista. O texto ainda será discutido no Senado, mas já foi aprovado na Câmara. E propõe algumas mudanças, como a criação de uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e fundo de garantia. Ou ainda a redução do pagamento de horas extras, que está arrepiando o cabelo de muito trabalhador para algumas categorias profissionais. Essas alterações são inconstitucionais ou não? É isso que a gente vai discutir hoje. É isso que a gente vai colocar em pauta hoje. Esse é o assunto do Conexão desta terça-feira. E para falar sobre a mini-reforma trabalhista, eu estou recebendo a doutora Alexandra Candemil, advogada especialista em direito de trabalho, e via internet está conosco o procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Gustavo Luiz Teixeira das Chagas. Ele está em Brasília, mas ele é lotado em Pernambuco. Está lá por quê? Por causa exatamente da mini-reforma trabalhista. Eu agradeço a vocês dois a presença no Conexão News. E como a gente é cavalheiro, né, procurador? Vamos começar com a doutora Alexandra, perguntando sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista aconteceu 4 anos atrás e ela tinha um argumento fortíssimo: abrir o mercado de trabalho, possibilitar mais empregos. Tirando o aspecto da pandemia, a gente não viu nada disso. A gente viu, na verdade, que o desemprego continuou acelerado. A reforma trabalhista de 4 anos atrás, ela não surtiu o efeito esperado? Nas questões econômicas, não, Paulo. Mas nas questões jurídicas, nós da área, nós percebemos uma alteração significativa dos pilares relacionados à autonomia das partes no contrato de trabalho. Foi aberto um leque de possibilidades de compensação na jornada de trabalho. Houve, digamos assim, a inserção de mais regras do teletrabalhador, que aí já tem uma íntima relação com a pandemia, em que aí nós vimos realmente aquela resistência patronal de ter trabalho à distância foi incrementado com a pandemia. E também tivemos um enfraquecimento das forças sindicais com relação à contribuição sindical. A reforma trabalhista, ela teve uma alteração tanto em matéria de direito material, que é hora extra, jornada, compensação, assim como verbas rescisórias, mas ela não mexeu, como está acontecendo com a medida provisória agora, que está para ser apreciada pelo Senado, com direitos fundamentais dos trabalhadores, como o FGTS, o próprio reconhecimento do vínculo de emprego, assim como alguns percentuais legais que nós temos o manto sagrado. Eu sempre gosto de elencar, seja como professora ou advogada, e numa questão preventiva, sempre quando a gente recebe uma legislação, a gente tem que ter um olhar constitucional, sim, considerando que a gente tem um artigo na Constituição Federal, o artigo 7º, que elenca, que nós chamamos de direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, a reforma trabalhista de 4 anos atrás, ela não trouxe o resultado econômico esperado, mas ela sim mexeu drasticamente com os principais pilares das relações trabalhistas. Doutor Gustavo, eu sei que o Ministério Público do Trabalho, ele reagiu contra a reforma trabalhista na época. Ele foi um crítico contumaz. E ele continua considerando que a reforma trabalhista não foi colocada de uma maneira correta? Paulo, essas mudanças, né, da reforma trabalhista de 2017, ela alterou diversos institutos, né, como a doutora Alexandra falou, e como você também já abordou, né, não se viu uma mudança econômica, não se viu isso, um reflexo econômico. A nova, digamos assim, reforma trabalhista, né, que foi inserida no texto da MP,
parece que é um complemento daquela reforma de 2017, né? Que alguns institutos acabaram não sendo transplantados, não chegaram a virar lei. E ela goza de diversos problemas, né? Aproveitando a palavra da doutora Alexandra, ela goza de vários vícios de inconstitucionalidade, porque você imaginar, né, a gente está falando de uma medida provisória, né, a 1045. Se você mencionar uma medida provisória, não é que o Ministério Público é contra a medida provisória 1045. O grande problema, essa medida provisória, ela tinha 25 artigos. E ela foi totalmente alterada pela Câmara dos Deputados, passando a ter 90 artigos. E o que aconteceu foi que foram inseridos diversos dispositivos que alteram consideravelmente a legislação do trabalho, independentemente da minha posição, a posição do Ministério Público. Eu acho que nós temos que ter ciência que estamos tratando da medida provisória. A Constituição, ela nos dá limites, né? Ou seja, relevância e urgência. É muito perigoso esse discurso, você utilizar uma medida provisória, não houve debate sobre a alegação da prorrogação daquele programa emergencial do ano passado, o qual ele é necessário, né? Estamos vivendo uma situação drástica de crise sanitária, mas foi aproveitado esse momento e inserido artigos, né, no jargão popular, os famosos jabutis, né? Que não tem nada a ver com a natureza da medida provisória, foram inseridas pelo relator na Câmara dos Deputados. Artigos criam 3 programas de trabalho, que mais na frente nós vamos destrinchar, o REQIP, o Priori, e um programa nacional de trabalho voluntário, e de alterações, diversas alterações da CLT de forma perene. Então, assim, eu acho que a principal mensagem que nós temos que iniciar é o que nós estamos vivenciando hoje aqui, o Senado vai apreciar esse projeto de conversão, é que ele goza de severos problemas de inconstitucionalidade, né? Seja pelo instrumento inadequado, seja pelos temas tratados. Por exemplo, a medida provisória ela é vedada em matéria de processo civil, né? E há um artigo da MP que claramente trata do acesso à justiça, trata do termo de ajuste de conduta. Então, assim, eu acho que eu gosto sempre de separar essa questão, a questão constitucional, e a Constituição ela é para todos, não só para a população, mas ela deve emanar também para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo. O que eu entendi aqui é que o ingrediente político, quando ele se sobrepôs à mini-reforma trabalhista, ele acabou criando problemas. E ele acabou criando dificuldades mais uma vez. Seria isso? Exatamente. Até complementando a fala do doutor Gustavo, o grande problema é que já saiu na mídia, né? Mini-reforma trabalhista. Então, é muito importante para quem nos está assistindo que a MP, a 1045, ela trata, na verdade, ela tratava, né, sobre essa ajuda emergencial para a manutenção do emprego. Então, as empresas, né, na pandemia e nessa segunda onda, o que muitas fizeram para sobreviver também economicamente falando e para poder manter os vínculos de emprego. Outra realidade, né, Sim, doutora Alexandra? Exatamente. E eles querem impor numa realidade normal. Sim, só que o problema todo, como destacou o doutor Gustavo, é que ao passar para a Câmara foi emendada com requisitos que não é da origem da MP. Então foi utilizado, que eu acredito que seja politicamente, né, alguns interesses, a tal reforma trabalhista de 4 anos atrás que não foi inserida. Então, nos dá, digamos assim, ao arrepio, digamos assim, da MP, foi inserido diversos artigos até para reformar a própria CLT em matérias também de direito processual do trabalho. E queria também aqui destacar que eu, como advogada e também como professora, e acredito o doutor Gustavo também, a nossa preocupação sempre não é favorecer empregado e empregador. Eu tenho uma visão muito de qual pilar? Segurança jurídica. Como que uma MP, que é da manutenção de emprego, ela promoverá, digamos assim, uma mudança na CLT, uma mudança de relações de trabalho em que não há reconhecimento de vínculo. Ela não é uma reforma, ela é uma MP. Exatamente. E daí ela fere até a Constituição. Sim, e até só para complementar e finalizando, para também ouvir o doutor Gustavo, o Supremo Tribunal Federal, Paulo, já tem uma DIN
que considera inconstitucional quando um projeto de MP se insere, através da Câmara dos Deputados, por exemplo, edições e emendas de conteúdos diversos que não têm, digamos assim, relação com a origem da MP. Então, é por isso que, considerando aqui o nosso espaço que a gente está discutindo, a gente sempre tem que pensar em segurança jurídica. Se passar, digamos assim, é por isso que Ministério Público, Justiça do Trabalho, grandes especialistas da área trabalhista estão publicando, né, artigos ou se manifestando para que haja um cuidado, porque vai acabar acontecendo demandas judiciais, ou seja, não vai promover uma tranquilidade jurídica, e sim uma insegurança jurídica. E era exatamente isso que eu queria lhe perguntar, procurador, o que a doutora Alexandra acabou de colocar. Nós estamos vivenciando uma aprovação no Congresso que, de repente, vai ser um problema judicial. Não, exato. A doutora Alexandra foi muito feliz, né? A ação direta de constitucionalidade 5127, o Supremo expressamente, em um caso no passado semelhante, já disse, matérias estranhas ao objeto inicial da medida provisória, é inconstitucional a sua inserção. Então, vamos vivenciar uma insegurança jurídica, né? Ou seja, vários artigos, como aconteceu com essa reforma trabalhista de 2017, que existem algumas ações diretas de constitucionalidade, então, ao invés de pacificar, nós vamos tumultuar ainda mais o ambiente jurídico, né? E o que é muito, assim, vou dizer, triste, né? Porque o próprio Congresso tem uma resolução número 1 do Congresso, de forma expressa você determina que as matérias estranhas ao objeto, o próprio presidente da comissão, ele tem o poder de excluir essas matérias. E um componente interessante que estamos vivenciando, né? Porque no rito comum da medida provisória, a medida provisória, quando ela é editada, ela gosta de 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60 dias. E a Constituição fala que uma comissão mista de deputados e senadores emitirá um parecer. Com a Covid, foi, né, de comum acordo, foi editada uma nova resolução, da qual nem mesmo essa comissão hoje existe. Então, o relator, só para você ter uma ideia, na semana passada, o parecer da aprovação da MP, ela foi apresentada diretamente no plenário, né? Qual é a discussão, um texto normativo com 90 artigos, né? Você apresentar 6 horas da noite, digamos assim, de uma quarta-feira, para ser votado numa quinta-feira, né? Qual o tempo hábil que um deputado vai ter de apreciar, né? São tantas mudanças, tantos, né, programas, alterações na CLT. Então, assim, realmente, assim, além de não ser o momento, né? Agora nos resta o Senado Federal, né? Essa MP, ela tem a previsão de vigência até o dia 7 de setembro, né? E o Senado tem até o dia 7 de setembro para se pronunciar, né? Eu sou capaz de falar que o melhor cenário, talvez, seja a caducidade dessa medida provisória. É isso que eu ia lhe perguntar, se por um acaso o Senado não se pronunciar, essa denominada mini-reforma trabalhista cai no brejo. Pronto, ela decai, exatamente, Paulo. A própria Constituição, ela diz, a medida provisória, uma vez escoado o seu prazo, que seria 60 mais 60, ela vai caducar. E aí um decreto vai regulamentar tudo que, né, o que transcorreu durante seu período. E nós estamos batendo nessa tecla com os senadores, né? Porque a medida provisória foi editada em abril. O programa emergencial, né, do qual é praticamente a repetição do que aconteceu no ano passado, ele tem duração de 120 dias, ou seja, ele vai terminar agora no fim de agosto. Então, não vai ter nenhum prejuízo, digamos assim, o Senado, por exemplo, deixar caducar a medida provisória ou voltar contra a medida provisória. Porque, repetindo, o Ministério Público não é contra a medida provisória 1045. O que nós estamos, né, querendo essa discussão e nos insurgindo é da lei de conversão dessa medida provisória, que nada tem a ver com a sua origem. Perfeito. Agora, então, eu vou trazer aqui para a doutora Alexandra questões mais práticas. As pessoas que estão nos acompanhando são pessoas que trabalham, são pessoas que têm, de repente, carteira assinada, ou são pessoas que estão buscando um emprego, porque teve essa situação da pandemia, que, lamentavelmente, tirou muitas pessoas do mercado de trabalho. Daí eu lhe pergunto, professora, o primeiro, tirar o 13º, tirar férias,
tirar o FGTS, isso facilita a contratação ou, de repente, prejudica o trabalhador? Na verdade, Paulo, precariza as relações de trabalho. Seja você empresário, seja você trabalhador, o que sempre se busca na área trabalhista, frente à Constituição Federal, é uma segurança em face do quê? De ter um emprego formalizado com carteira de trabalho assinada, que se respeite os direitos constitucionais. Então, o FGTS, por exemplo, né, que hoje está com a alíquota de 8%, assim como hora extra, as férias com terço, não estão na CLT. Né? Tem a regulamentação das férias na CLT, tem a lei do 13º, que é uma lei, digamos, ordinária. Mas a Constituição Federal, desde 88, ela elevou esses direitos como direitos fundamentais. E nós temos também no artigo 6º da Constituição Federal a valorização do trabalho. E aqui eu incluo a própria regulamentação do trabalho. Então, a formalização do vínculo, Paulo, ela sempre ajudou as duas partes da relação de emprego. Por quê? Porque nós temos também que pensar no INSS. O emprego formalizado, ele permite também que o governo participe ativamente, por exemplo, de uma licença maternidade, que quem vai cuidar dessa trabalhadora é o INSS, de uma aposentadoria, infelizmente, por uma capacidade laborativa, por meio de um acidente de trabalho, que pode acontecer, infelizmente, com o trabalhador. Então, esse reforço do INSS vincula também as obrigações do Estado para com a empresa e também para com o trabalhador. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois, do Dr. Gustavo, da senhora, em relação a essa cultura do empregado e o empregador. O empregador coloca hoje que o empregado custa muito caro devido a uma série de imposições legais. E o empregado, por sua vez, ele sente que com essas mini-reformas, com essas modificações que acontecem e que tem muito cunho político, o doutor Gustavo, quando começou a descrever o que está acontecendo em Brasília, a gente percebe que tem muito mais interesse político-eleitoral do que interesse em resolver um problema que é grave nesse país. Eu pergunto para vocês, na verdade está havendo um cabo de guerra de um grupo querendo defender o empregado e o outro grupo querendo defender o empregador e no meio vai estourar uma bomba. Só que eu vou pedir para vocês um tempinho que eu vou fazer um breve intervalo e nós voltamos logo em seguida para tratar exatamente desse tema. A gente já volta, é rapidinho, vocês viram que esse tema é polêmico e o tempo é curto por aqui. É rápido. Estamos de volta e obrigado pela presença de vocês nos acompanhando em mais um Conexão ND e hoje falando de um tema muito polêmico, a mini-reforma trabalhista, que está agora no Senado e que foi aprovada, segundo o que a gente ouviu aqui, foi aprovada carregada de jabutis, que são uns penduricalhos que eles colocam na lei para tentar atender interesses políticos. E eu fiz uma pergunta para vocês, meus dois convidados, que eu continuo aqui deixando claro e agradeço muito a presença de vocês. Eu fiz uma pergunta sobre um lado puxando para o empregado, outro lado puxando para o empregador. Aonde é que a gente vai chegar? Eu começo com o senhor, procurador. Paulo, fui muito feliz com a sua pergunta. Existe uma dicotomia ou existe um discurso falacioso de que os males da economia é o custo social do trabalho, né? Como se contratar um empregado de forma mais barata, e aí você acaba trazendo um conceito que a própria a OIT, ela reverbera, que é não tratar o trabalho como uma mercadoria, como se o custo do empregado, se o empregador amanhã, o empregado custasse R$ 1.200 e não R$ 1.500, ele fosse contratar mais pessoas. Nisso não vai tanger a economia.
A Constituição, ela demorou muito tempo, a Constituição de 88, para ser construída. Existe ali um patamar mínimo, né? Então, aqueles direitos previstos são patamares mínimos que devem ser respeitados. A ideia, por exemplo, dos 3 programas, que aí entra propriamente nessa discussão, né, desses postos de trabalho, praticamente, eu vou usar uma palavra talvez forte, mas criam subempregos, né? Criam o trabalho voluntário nacional, por exemplo, ele fala expressamente que não há nenhuma forma de vínculo com o poder público municipal. Então, de uma só tacada, você fustiga o artigo 37, que prevê o concurso público, quer dizer, o prefeito ele vai poder contratar qualquer pessoa, então não vai ter, enfim, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência, o princípio da impessoalidade, não tem critério, o critério é a idade. A pessoa tem que ter de 18 a 29 anos. E você cria uma figura que o pagamento vai ser R$5 a hora trabalhada e vai dar direito ao auxílio transporte. Não tem direito a férias, não tem direito a INSS, não tem direito a seguro-desemprego, ou seja, férias, não tem nenhum direito, né, que a Constituição, no artigo 7º, ela rege o trabalhador. Então, eu quero crer que não é você diminuindo um patamar mínimo, né, que você vai tanger a economia do nosso país. Né? Não é uma questão de politizar o discurso, até porque o Ministério Público ele não tem partido político, ele não tem essa defesa de... Estamos defendendo aqui sob o aspecto jurídico, né? E eu quero crer que da diminuição de direitos sociais, ele não vai gerar emprego. Não aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, e eu não acredito, né? Quero que essa MP 10.045, ela não seja aprovada com essas alterações, com essas emendas que foram inseridas. Mas eu não acredito que isso vai criar postos de trabalho. Ocorre o contrário, ocorre o risco de nós termos um instituto com uma aprendizagem, por exemplo, ser prejudicado pelos outros 2 programas, que é o Requipe e o Priori, né? E até a substituição, já que, por exemplo, o Priori ele pode, inclusive, ser contratado até 25%. Pode até mesmo haver alteração do tipo de vínculo que existe hoje, né? Que é o vínculo com todos os direitos estabelecidos no artigo 7º da Constituição. Então vai agredir, doutora Alexandra, vai agredir completamente a relação trabalho? Com certeza. Como bem destacado pelo doutor Gustavo, essa MP, né, vamos imaginar, né, numa hipótese para a nossa discussão, vamos supor que realmente seja apreciada e definida como na conversão em lei, é um espanto. Até eu mesma, quando li o projeto, e como o doutor Gustavo falou, essa rapidez, eu como estudiosa, professora, eu digo assim, surge uma lei, eu sempre leio. O projeto me espantou porque foi agredindo diversos pilares. Então, não importa se eu sou advogada e sou, né, de empresas, ou se eu sou advogado de trabalhador, ou se eu sou uma trabalhadora ou empregadora. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa o personagem que você é nesse núcleo do trabalho. Há uma agressão frontal à Constituição Federal. E eu, né, dentro da minha temática com propósito de vida, eu faço de tudo para não ter contato, digamos assim, de passivo trabalhista nas empresas. Então, seja o programa, como bem colocado aqui pelo doutor Gustavo, principalmente o Requipe, como tem o Priori, ele é uma agressão frontal aos direitos constitucionais. Então, o que vai acontecer? Se for aderido, né, pelas empresas, se eu tiver que dar um parecer como advogada, eu vou, digamos assim, falar para não fazer. Por quê? Porque eu já sei que vai desencadear processos judiciais. Então, imagina você, Paulo, que uma empresa, por exemplo, vamos dar exemplos práticos, né? Vai aderir ao Requipe. Aí contrata os trabalhadores, cuja regra fala de jornada, inclusive, fala de questões salariais, só que, num total desrespeito à lei trabalhista, diz que não cria vínculo de emprego. Ora, até um aluno de graduação em Direito sabe que cria vínculo de emprego quando você é contratado, recrutado e contratado, quando você tem a promessa de receber uma contraprestação pelo serviço executado, quando tem uma estipulação de jornada fixa e ainda mais você aderindo-se numa subordinação hierárquica na empresa. Aí a MP diz o quê? Que não é vínculo de emprego. Então aquilo já me espantou e criou diversas siglas. É uma confusão de sigla, é bônus daqui, incentivo dali.
e afastou, Paulo, esses direitos que eu já li até o ofício do MPT, que está circulando hoje nas redes, né? Assim como diversos professores, já tem juízes do trabalho espantados como foi fomentado de uma forma tão rápida, tantos direitos, sem nenhuma discussão e com total desrespeito, só para finalizar minha fala, à Convenção Internacional 144 da OIT, que frontalmente ela defende que qualquer alteração em qualquer direito trabalhista que ela defende, não pode ser feito dessa forma como está sendo feita. Ou seja, tem que ser através de um debate com o Ministério Público, Justiça do Trabalho, advogados trabalhistas, trabalhadores e empregadores, o que não aconteceu. É o que é lamentável, né, doutora Alessandra? Infelizmente. Agora, doutor Gustavo, isso significa que vai ter uma enxurrada de ações judiciais? Paulo, eu quero crer que essa MP não vai passar, né? Mas... Tu está na torcida, já percebi. Mas caso ela venha realmente a ser convertida em lei, eu acredito que sim, porque ela mexe com diversas pessoas, diversos órgãos públicos, diversas categorias. Ela mexe com o Ministério Público, porque ela disciplina o termo de ajuste de conduta, que demandaria muito tempo para nós discutirmos aqui, mas ela mexe com a fiscalização do trabalho. Ela expressamente fala que a fiscalização do trabalho deverá ser feita exclusivamente pelos auditores fiscais do trabalho. Então, ela ofende a Constituição, que demanda essa competência também ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Defesa Civil, aos Serestes, enfim. Ela mexe com a jornada diferenciada, né, do jornalista, do advogado, né, ao estabelecer um patamar de 20% até a 8ª hora. Ou seja, ela mexe com mexe com a própria magistratura, ao impedir que o juiz, ao analisar, ele crie um acordo de homologação do contrato de trabalho, da qual o juiz não vai poder se imiscuir no mérito ali, nos vícios. Praticamente, o juiz sendo tratado como um homologador, né, do contrato de trabalho, como se isso fosse preciso. A empresa que quer demitir o empregador, hoje nem mais o sindicato é preciso. Mas ela parece que quer dar aquela segurança jurídica. Não, vou demitir o empregado, vou fazer um acordo extrajudicial de jurisdição voluntária, mas o juiz ele não pode se pronunciar. Ou seja, ele mexe com tantas categorias, com tantas nuances, né? Como a doutora Alexandra falou, a Convenção 144 não teve nenhum debate, né? Eu gosto sempre os exemplos sempre são os melhores, né? Você tem uma ideia, o último parecer que foi apresentado em plenário na Câmara dos Deputados, só no último parecer que foi apresentado 6 horas da noite, foi que o Programa Nacional Voluntário foi inserido no corpo. Era uma confusão de alteração, porque como nós estamos apresentando sugestões, nota técnica, cada parecer que era alterado muda a configuração do artigo, muda a alteração, ou seja, realmente não teve nenhum debate, né? Não deu tempo, não teve debate, e isso daí é uma coisa, ficou muito flagrante. Agora, se tivesse debate, desculpe lhe interromper, mas se tivesse debate, eu acho que seria derrubada, pelo que eu estou percebendo agora, essa mini-reforma. O que sobra dela? Acredito que sim, acredito que uma comissão mista, uma comissão... Né, se fosse vamos tratando de um projeto de lei comum, né, vamos fugir da MP, dificilmente vários artigos dessa MP passaria por uma CCJ. Né? Agora, doutora Alessandra, eu quero fazer umas perguntinhas mais objetivas, assim, que é a preocupação do trabalhador. Agora, a gente tem que levar em consideração também o empregador. O empregador tem uma carga também que acaba até onerando para ele. Embora o doutor Gustavo deixou claro que isso aí não significa que dar um emprego está onerando. Na verdade, você está acrescentando, pelo menos na minha leitura. Agora eu lhe pergunto o seguinte, não há direitos adquiridos do empregado? Não há como no sentido de hora extra, no sentido de tempo de trabalho, ou isso aí muda tudo? O Instituto do Direito Adquirido, ele tem respaldo constitucional. E na esfera trabalhista, também no regime infraconstitucional, também é previsto que nenhuma alteração pode acontecer no contrato de trabalho sem mútuo acordo e desde que não prejudique o empregado. Então, se você olhar para a esfera constitucional ou da seletista,
qualquer alteração que afronte os contratos em andamento, como, por exemplo, a redução da hora extra, isso por si só fere o direito adquirido. Mas eu somo a outro dado, né? A Constituição Federal, ao contrário do FGTS, ela elencou que o adicional de hora extra é de 50%. E como o doutor Gustavo falou, mínimo. Tanto é que em convenções coletivas e em muitas empresas, o adicional muitas vezes pode chegar a 60%, 80%, 90% ou 100%, dependendo da categoria econômica. Agora, 20% já é uma agressão, aí seria uma emenda constitucional que jamais, digamos, passaria no meu entendimento, porque os direitos que ali estão foi de uma construção de muito debate, de muito tempo. Já faz parte, digamos assim, do cenário das relações de trabalho. Então, de certeza absoluta, os 20%, mesmo na conversão de lei, que eu também estou torcendo para que não aconteça, justamente porque eu já estou prevendo diversas ações judiciais, eu não vejo risco, sabe? A afronta é do direito adquirido e do próprio enfrentamento como violação da Constituição Federal, que diz que é 50% o adicional de hora extra. Nós estamos nos aproximando do final, mas ainda tem um tempinho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois e eu gostaria muito de ouvi-los. Eu vou começar com o doutor Gustavo, lhe perguntando o seguinte: o que seria ideal para a mini-reforma trabalhista? O que seria o ideal que atendesse tanto ao empregado como ao empregador? Paulo, o ideal seria a caducidade dessa MP 1045. E as alterações, porventura, que a legislação trabalhista, as relações de trabalho, elas são mutáveis, né? A doutora Alexandra falou no início, instituição do teletrabalho, nós temos hoje trabalho por aplicativo. Então, é lógico que a legislação trabalhista ela vai sendo atualizada, né? Mas isso precisa passar pelo processo legislativo normal, passar por comissão, passar por debate, respeitar a Convenção 144, para que se chegue a um texto, né, que atenda às duas partes, né? Então, para mim, o cenário ideal imediato seria a caducidade ou, né, a rejeição pelo Senado. Uma terceira via seria a exclusão, que ele tem esse poder, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem esse poder de excluir as matérias estranhas por esse argumento, né? Então ele tem o poder de retirar isso sem nem colocar em votação. Para mim, o cenário ideal seria a gente ultrapassar essa mini-reforma trabalhista, MP 1045, e caso as mudanças pontuais que venham a existir, que elas passem por um processo legislativo que a Constituição determinou, né? Como aconteceu lá com a reforma trabalhista de 2017, porque assim, não há governo que não esteja bem com a parcela da população. Então, a reforma trabalhista, é lógico que alguns artigos da reforma, na nossa visão, ela não foram, talvez, o melhor para o trabalhador, mas é preciso, pelo menos, ela passou por um processo, pelo menos, de debate, passou pelas comissões. O que está ocorrendo agora, infelizmente, ela não está tendo direito a toda essa discussão, né? Doutora Alessandra, eu faço a mesma pergunta para a senhora. Vamos supor que caducou a mini-reforma, mas qual seria uma mini-reforma trabalhista ideal? Bom, primeiro, com respeito às normas constitucionais. Segundo, se a finalidade é um incentivo ao emprego, que seja feita uma política ou um programa, poderia até utilizar as mesmas finalidades da atual MP, mas que possa agregar valores sem violar a Constituição Federal. Então, que possa unir, ou com incentivos fiscais, ou uma reforma também tributária, porque eu lido muito com os empresários e não é só a folha, não é a folha salarial e o 13º e férias que seria, digamos assim, o reclame das empresas. Não é. Eu sempre vejo são as despesas, o custo, essas diferenças de conforme a região não ter incentivo fiscal, as alíquotas, os impostos. E isso muitas vezes não é falado. Esse é o nosso problema no Brasil, que eu entendo, maior. O que acontece é que as reformas vão surgindo e vão direto para o trabalhador, vão direto para a relação de emprego, vão direto para a relação de trabalho. E acaba criando, como nós estamos vivendo agora, uma insegurança de discussão da mini-reforma trabalhista. Então, se é necessário um incentivo ao emprego, vamos então unir trabalhador, empresário e vamos ver o que é melhor, mas dentro da legalidade. Olha, eu estou
super satisfeito e estou muito lisonjeado com a presença de vocês dois aqui no programa, porque, na verdade, eu acabo de ser um adepto para que caduque logo essa mini-reforma também, porque, pelo visto, eu estou vendo que ela não vem para ajudar, ela vem para dificultar, até pelos ingredientes políticos que foram inseridos com interesses, claro, já voltados para 2022, já nessa peça que, no fundo, não vai nos ajudar em nada. Vai criar problemas e vai aumentar ainda mais o embate judicial, né? Muito obrigado, doutor Gustavo, muito obrigado, doutora Alessandra, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do Conexão ND, nesse tema bem espinhoso e polêmico. E eu espero vocês na terça-feira que vem. Beijo!